Minha gente, agora vamos chegar então ao momento da nossa aula de hoje com a nossa querida Ana Cristina, que teve uma semana meio difícil, com gripe, dor de garganta, foi até o médico também, mas ela está aí firme. Ela falou, Lígia, ela estava lá mal, mas ela estava lá se preparando para nos compartilhar essa aula no dia de hoje. Cortou o cabelo, Aninha? Não, não, é que tô Ah, mais que perto. estava assim. Falei que tá Tá bonitinha. mais Falei, perto. ó, cortou o cabelo, ficou bonito. Mas aí, vamos passar o tempo com a nossa querida Aninha. Então, já falei boa noite para todo mundo. É, deixa eu arrumar aqui do meu lado para mim ver as Que pessoas linda que eu não foto, que bonita. consigo ver. Linda foto. Então, vou começar a aula. Vocês já viram no convite que o tema fala: Em meio ao barulho, ouça a voz do Senhor. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Porque eu estou numa semanas bem barulhenta e esse tema veio para mim que eu falei, o senhor é muito bom mesmo, porque né, veio para me ensinar. Eu vim aqui passar mensagem para vocês, mas a gente que estuda para poder falar, para ver tudo para vocês, aprende também muito mais. Então, esse é o tema e vamos começar. E eu já quero começar fazendo perguntas, né? Quem aqui já orou muito por uma resposta e teve a impressão de que Deus estava em silêncio? É comum, né, a gente orar e querer respostas rápidas, né? Querer saber, ou rápida ou respostas claras. E a gente já falou bastante em outras aulas aqui, aprendemos bastante, falamos na igreja, aos domingos, e que a gente precisa, né, escutar, saber escutar a voz do Senhor. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula, na mensagem que eu quero passar para vocês. Alguém quer compartilhar? Quer falar alguma coisa? Tem uma resposta? Então vamos em frente. Às vezes a gente pode ter pedido alguma coisa, né? A gente sempre está pedindo ajuda para alguém, fazer uma oração, orar para a gente mesmo, orar para os nossos irmãos que a gente costuma fazer no grupo. E às vezes a gente pode achar que Deus, que o Senhor, ele está em silêncio, que ele não está escutando a gente. Então vamos continuar. Então a outra, então vamos voltar. Eu fiz uma pergunta, será que Deus está respondendo minhas orações, né? Será que ele está falando comigo? E agora, será que não tem muito barulho dentro de mim? Eu acho que a Lígia queria falar alguma coisa, era sobre. Eu É, também queria falar. Tá. fala, pode falar, fala depois, não tem problema. Olha só, eu tive uma experiência esses dias muito interessante, Ana Cristina, com a sua pergunta aí. Eu já passei por essas coisas algumas vezes, não foram poucas, mas Tudo- não vou falar qual foi o problema, mas hoje, justamente hoje, me veio essa pergunta, né? Porque que tanto oro, tanto estou pedindo, falando, conversando com Deus, e quando você falou do barulho aí, eu me coloquei a pensar que realmente, quando a gente está com um problema, às vezes a gente quer dividir esse problema, né? E nem sempre é, é Deus a primeira pessoa que a gente põe o joelho no chão e vai orar pelo aquele problema. Às vezes a gente vai chamar a mãe, o pai, os irmãos, os amigos, a melhor amiga, a tia, o tio. Sempre a gente às vezes vai compartilhar com outras pessoas, né? E assim, por exemplo, agora tu também estava falando e nós estávamos aqui todos em silêncio para te escutar, né? Então, assim, nosso Pai Celestial, acredito, me veio agora há pouco à minha mente justamente sobre isso, né? Deus, ele para nos escutar e para ver como ele pode resolver o nosso problema também, entende? E a gente realmente tem que estar atento a escutar isso, porque às vezes o nosso barulho o que nós fazemos, em vez de ficar calado esperando a resposta do Senhor, a gente continua falando, e às vezes ele está falando, ou já falou, e a gente não consegue escutar porque a gente não parava, né? Às vezes esse parar pode ser que eu estou levando meu problema para outra e para outra mais pessoa e não consegui escutar, ou seja, o meu barulho está mais alto do que a voz dele, Do entende? que eu. Exatamente. E é isso que a gente vai falar hoje. Então, porque às vezes a gente falar barulho, ou buia, né? Vou falar espanhol. Ver de Uhum. fora, a gente aprende muito também que as coisas de fora do mundo, ela realmente atrapalham a gente. Mas às vezes tem algo dentro da gente, tá dentro da gente mesmo,
que não deixa que nós ouçamos o Senhor. Não sentimos, né? Ou sentimos também, que é muito comum a gente falar, sentir o Espírito, eu senti que eu deveria fazer isso. Então, às vezes, a gente não sente, porque está dentro da gente. E muitas vezes a gente está com o coração preocupado, a nossa rotina está acelerada, muda a nossa rotina e a gente tá preocupado com o tempo, em fazer as nossas, né, tarefas do dia a dia, que é o que o mundo hoje traz para gente. E ainda mais mulheres, né? Para homens e mulheres, mas mulheres que têm filhos. Então, assim, não é que Deus ele para de falar com a gente, é muitas vezes a gente tem que parar para escutar ele. E eu já Então, vivi momentos assim também. E, e eu já vivi momentos e hoje eu vivo ainda, mas eu tenho claramente assim, eu falei, nossa, era o Senhor falando para mim e eu não escutei. Eu sempre falo para meu esposo, nossa, a gente tinha aquele caminho que a gente estava pensando, que o Senhor mostrou pra gente, a gente não conseguiu escutar. E a gente não foi. Hoje a gente se arrepende. Mas tudo bem, bola para frente, agora vamos trabalhar isso. Mas realmente a gente passa por isso. Então, às vezes a gente precisa parar e ter a quietude também, que a gente vai falar mais para frente. A Lígia quer falar alguma coisa? Não, só queria adicionar nisso que você falou, que muitas vezes nós não escutamos porque nós estamos muito preocupadas com coisas que eu entendo são importantes, mas nós fazemos delas montanhas em nossas vidas. Hum. Em vez da gente parar, analisar e não se afogar num copo de água, né? Porque muita gente se afoga no copo de água, como dizem, né? A gente tem que realmente ver por que nós estamos passando por uma situação. E se eu oro ao Senhor e peço para Ele, como dizem, uma resposta, muitas vezes a resposta está aí, porque Ele fala: usa a sabedoria, usa o Evangelho, usa todas aquelas ferramentas que eu te dei, os instrumentos que eu te dei, né? Agora, muitas vezes a gente não tem a paciência de Hum. analisar isso. E daí a gente pensa que o Senhor não está escutando, mas Ele está escutando. Sí. Nas pequenas coisas. Hoje de manhã eu fui no terapeuta, né? E daí eu cheguei lá, o estacionamento estava cheio. E eu estava atrasada. E eu falei, ai, 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 onde é que eu vou conseguir um lugar? Gente, tinha um carro que eu pensei que estava saindo, não estava saindo. A mulher estava entrando. Eu falei, eita, nós. E de repente, do outro lado, assim, aí, pertinho, tinha uma vaga. Aí eu estacionei e falei, tá. Falei, Senhor, mais uma vez, obrigada, porque sempre acontece isso comigo no estacionamento, né? Eu falei, obrigado, Senhor. O Senhor sabia que eu estava com pressa, já me conseguiu um lugar. Então ele está aí presente, gente. Nas coisas que a gente falou, coisas insignificantes. Um estacionamento lá, uma vaga de estacionamento, mas ele está lá escutando. Ele está lá no nosso dia a dia. Él no solamente escucha, sino que también nos responde. Nunca nos deja sin responder. Somos nosotros los que no estamos en la sintonía. Entonces, creemos que no escucha y creemos que él no nos respondió. Pero él sí nos escuchó y sí nos respondió. Es Dios y nosotros somos sus hijos. Y É, nosotros, tal vez algunas veces, escuchamos a nuestros hijos y nos tomamos más tiempo para responderles. O si no lo hacemos, pensamos que Dios no lo hace, pero Él sí lo hace. Sí nos escucha y sí nos responde. Verdade. Eso es verdad. Sí, sim, Sí, porque escucha muitas Dios. vezes a gente precisamos estar preparados para ouvir exacto. também. Eu vi, E eu vi uma vez, Ana Cristina, uma pessoa comentando, não lembro onde foi que eu escutei, mas fala assim que Deus não age no desespero, né? Apressado como a gente, né? Ele age, as coisas de Deus são tudo tranquilas, calma, e sempre é no tempo certo, independente se a gente está desesperado ou não, ele age no tempo dele. E se a gente for ver, é bem isso, né? Porque pela escritura fala lá da filha de Jairo, que ele ressuscitou, de Lázaro.
Então, assim, foram muitos milagres que ele fez e nenhum deles ele fez no desespero. Y el ejemplo de Lázaro es muy bueno, porque cuando él llegó a visitar a Marta y a María, É, una de ellas lo escuchó y la e a otra outra, siguió en sus afanes. sim, Entonces, esa es nuestra vida. Y entonces creemos que por eso Él no nos escucha algunas veces. verdade. Uhum. É, Muito bom exemplo. A Kênia levantou a mão. Tá aí a Kênia. Quênia. Kênia. Não, já estava, eu só tirei. Obrigada. Ah, tá. Então, aí agora vamos falar, né, que nós vivemos num mundo cercado de ruídos, de barulhos, e não apenas de som, né, que a gente está falando mesmo da palavra de ruído, de barulho, de buia, mas de distrações, que é o que a gente vê no mundo, notificações, compromissos, redes sociais, comparações, e como eu falei, que isso é do mundo externo, né, na parte, né, de fora, celular, mas às vezes o pior barulho pode ser que ele esteja dentro da gente. E nem sempre a gente está conectado com Deus. Aí muitas vezes o barulho pode ser maior ainda, maior do que uma rede social, alguma outra coisa que esteja atrapalhando a gente a se aproximar dele, a ouvir e a manter o Espírito, que é o Espírito Santo que nos ajuda a ter a revelação, de escutar a voz do Senhor. Então, muitas vezes a gente só pensa, só coloca, né? Assim, eu mesmo, quando eu estava fazendo esses slides, eu falei assim, nossa, e não é que é verdade, porque a gente sempre, eu falar que eu coloco a culpa no celular, né? Mas e dentro de mim, né? Porque tem que partir de mim, eu tenho que deixar o celular por meia hora para mim estudar as escrituras, eu tenho que ir à igreja, eu tenho que. Então, assim, depende da gente, de dentro da gente. E eu queria fazer uma pergunta, que qual dos ruídos, ou se vocês acham que tem alguma outra coisa que pode atrapalhar a gente a ouvir o Espírito? Se vocês querem acrescentar alguma coisa, ou se vocês têm algum comentário. Ruído. Que Nossa, tem. tem muitos ruídos. A gente tem as redes sociais, a gente tem a rádio vizinha, a gente tem as amigas, a gente tem a televisão, a internet e o próprio YouTube. Tem muitas. Às vezes até dentro de, assim, familiares Exato. mesmo, Aham. familiares dentro de Tem o casa. marido, tem os Uhum. filhos, tem muito ruído. Mas tem ruído, filho. Difícil é sintonizar esse rádio aí na Muitas vezes faixa também. certa. Uma outra coisa também, que foi uma aula que foi dada também, nós procrastinamos de fazer as coisas. E quando nós Exato. procrastinamos, nós perdemos a oportunidade de estarmos mais tranquilas para fazer. Então, quando nós entramos na pressa e na ansiedade e no estresse, aí é bastante ruído, porque a gente não escuta nada, não vê nada e não faz nada, porque Fala. nós ficamos paralisadas. Eu sou uma pessoa que, assim, quando tem bastante coisa para fazer, eu fico desesperada. Eu fico desesperada. Mas depois tudo dá certo. Mas, assim, por exemplo, eu tenho a aula, eu tenho essa aula, depois me pediram para fazer um discurso, aí meus pais estão aqui, estão indo embora, e, e eu tenho que ajudar eles, sabe, essas coisas, eu começo e eu falo, nossa, não, eu tenho que parar, que eu tenho que me concentrar. E, então, assim, e não é fácil, não é fácil. Nós somos seres humanos, é normal. Mas eu tô aqui, essa aula, eu tô aqui para poder lembrar a gente que a gente precisa parar. A gente precisa ter esse tempinho nosso também, né? E vamos pro próximo. Aí aqui a aula, na verdade, ela é baseada na Bíblia, no Velho Testamento, que nós estudamos tem pouco tempo, que é 1 Reis 19, 11 e 12, no Vem Segue-me. Não sei se as pessoas lembram do profeta Elias. Se alguém lembra da história, dá pelo menos um pedacinho. Mas eu quero passar. Quem quer falar? Quem quer contar pra gente? Ou eu vou passar um vídeo bem pequenininho, resumindo. Ok. Escutei alguém falar. Vamos lá. São 2 vídeos. Quando eu terminar um, eu passo o outro.
Você já imaginou um desafio onde Deus literalmente manda fogo do céu? Pois é, isso aconteceu. Em uma época onde Israel estava perdido na idolatria, adorando um falso deus chamado Baal, o profeta Elias decidiu fazer algo extraordinário. No Monte Carmelo, Elias propôs um desafio. 2 altares seriam preparados, um para Baal e outro para o Deus verdadeiro. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o único e verdadeiro. Os profetas de Baal tentaram o dia inteiro. Dançaram, gritaram, até se cortaram, mas nada aconteceu. Silêncio total. Então chegou a vez de Elias. Ele fez algo ainda mais impressionante. Encharcou seu altar com água. E sabe o que aconteceu? Com uma simples oração, bum! Fogo desceu do céu e consumiu tudo: o sacrifício, a madeira, as pedras e até a água. Foi uma demonstração incrível do poder de Deus. O povo ficou maravilhado e proclamou: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus." Esta história nos ensina que não importa quantos deuses o mundo ofereça, só existe um Deus verdadeiro e Ele está sempre pronto a se revelar de formas extraordinárias. Se você gostou... Bom, então depois dessa história do profeta Elias, do milagre, né? Não foi só maravilhas, né? Depois ele passou por um tempinho bom, que agora foi a continuação. Tempinho difícil, né? No primeiro livro de Reis, capítulo 19, após a grande vitória no Carmelo, o profeta Elias foge ameaçado de morte e, tomado pelo medo e pelo cansaço, deseja desistir. No deserto, ele é sustentado pelo cuidado de Deus, que lhe envia alimento e descanso. Fortalecido, caminha até o Monte Horebe, onde busca refúgio em uma caverna. Ali, o Senhor se revela não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma brisa suave, mostrando que sua presença se manifesta também na quietude. Deus renova o chamado de Elias, dá-lhe novas instruções e revela que ainda há milhares fiéis em Israel. O capítulo termina com a escolha de Eliseu como sucessor, sinal de que a obra de Deus continua. Em meio ao desânimo humano, Deus sustenta, fala e restaura. Vou voltar aqui nos slides. Bom, então, a história do profeta Elias, ele conta, né, que ele tentou, que ele conseguiu, né, o Senhor demonstrou para ele como fogo, mas depois ele veio como uma voz mansa e ele esperava ele esperava que vinha pelo fogo, pelo terremoto, né, mas na verdade veio uma voz mansa e delicada. E essa voz mansa e delicada que é o que a gente traz hoje para que nós estamos falando hoje na aula, que a gente precisa ter essa quietude, parar um pouco para poder ouvir a voz mansa e delicada, porque ela às vezes ela não vai vir no meio ao barulho, em meio ao terremoto, muitas vezes daí nós não vamos conseguir ouvir. E na verdade, quando fala da voz mansa, né, e delicada, está em 1 Reis 19, o versículo 11 e 12. Eu até tenho um testemunho sobre a voz mansa e delicada, assim, não sei se vai te atrapalhar a tua Legal. aula, mas eu quero resumir bem rapidinho. O mês passado, eu tive um acidente, né? 10 horas da noite, eu estava numa lombada elevada e um cara bateu na minha traseira e fez meu carro rodopiar. Eu me senti assim, Matrix, assim. E Nossa. eu só não entrei dentro de um ponto do ônibus porque estourou os 3 pneus do carro. Então, meio que brecou, freou, e eu fiquei assim, uns 30, 40 centímetros do ponto do ônibus. E a pessoa que me bateu foi até uma altura, parou o carro, aí começou a vir gente, aquela barulhada, e chega gente querendo ajudar, tal, tal. Eu saí meio tonta, olhei, não tinha nada machucado, o cara olhou para mim, quando eu fui pegar a placa dele, ele sumiu, né? Fugiu. E daí, no meio daquela barulheira, quando eu olhei para o meu carro, eu só pude agradecer ao Pai Celestial, e estava muito barulho, porque as pessoas pararam, um vinha, falava comigo, eu tenho câmera lá, vamos pegar, você não sei o quê, daí passou um motoqueiro, eu vou atrás do cara, assim, naquele fervo. Mas naquele fervo eu consegui me conectar tanto com o Senhor que eu senti uma voz mansa dizendo: você está bem, tudo ficará bem.
E aí as pessoas começaram a ficar apavoradas, acho que de ver a calma que eu tava. E começavam a perguntar: você tá bem? Você tá bem? Você Sim. tá bem? E eu falei sim, chamei o guincho. E quando ele tava, né, monitorando, pondo o carro para cima, porque virou um nada meu carro, deu perda total. é, eu não sei, foi uma coisa distinta. Eu pus minhas duas mãos no carro e agradeci. Agradeci por aquele carro ter me protegido, por ele ter me salvado de coisa pior, que eu estava bem e que ele tinha feito o papel dele e que agora eu estava em paz. O Hum, cara que estava vendo, ele parou de monitorar, porque estava fazendo barulho, recolhendo meu carro, e ele ficou me olhando assim, abismado. E ele falou: como você está tão calma? Eu pego tantas pessoas para recolher carro, que as pessoas estão gritando, falando palavrões, estão assim, esbravejando para Deus e para todo mundo. E você me fez. Ele falou assim: você me fez sentir um sentimento que eu não sei o que que é. Você está agradecendo um carro? Eu falei: tô. Porque graças a ele, ele me protegeu, né? E sim, esse homem acabou ficando comigo até chegar o Uber que o seguro tinha me mandado. E assim, toda a minha família, eu nem falei nada. Cheguei em casa, tomei um banho, agradeci, fui dormir. Daí, quando eu contei, mostrei as fotos de como o meu carro ficou, as pessoas ficaram apavoradas. Eu falei: tudo vai dar certo. E realmente deu certo, porque até a tabela FIB pagou 3 vezes mais quase o meu carro, que eu fiquei admirada, e eu consegui comprar um carro novo, sabe? Então, assim, eu vi ali a mão de Deus, eu vi a calma quando foi sussurrado o Espírito. Você está bem, tudo ficará bem. Então, eu consegui, no meio do caos, ouvir a voz do Senhor. E isso foi para mim um testemunho muito grande. E para aquele homem que ele falou: você está agradecendo um carro? Eu nunca vi isso, sabe? Eu acho que eu também fui um testemunho para ele de alguma maneira, porque ele ficou sim. comigo até ir embora, sabe? Foi muito bom. Porque, Nossa. sim, porque o Senhor, ele, o que traz paz pra gente, o que traz, o que é bom, que o Senhor está ali, então não, né? É o As pessoas alento, geral, é o alento. sim, Então, é o assim, alento, é até verdade. me ponho no lugar desse profeta quando ele sabia que o Senhor ia se manifestar, ele sabia que o Senhor ia fazer a parte boa, o Senhor, sabe? Então, assim, eu acho que isso que a gente tem que intentar, na hora do caos, na hora que tá o mundo lá se desabando, a gente possa sentir e ouvir a presença do Espírito Santo e do Pai Celestial com a gente, porque ele nunca larga a gente, né? Ele tá sempre ali. É Sí, verdade. él es... Com certeza. É verdade. E Ah, uma coisa que eu aprendi, né, que eu sou, todo mundo sabe que eu sou conversa há 2 anos e alguma coisa. E assim, uma coisa que eu aprendi é a quietude e com esse evangelho eu aprendi o silêncio, assim, por exemplo, a primeira coisa que eu estranhei é os hinos, né, na igreja. Então, eu vindo da igreja católica que batia palma, até na igreja evangélica, eu sei que eles, né, faz bastante música e tal. E depois eu falei, nossa, é bem devagar, né, bem lento. Mas depois eu comecei a entender realmente, para a gente sentir o espírito, é aquela coisa calma. A gente precisa de sussurros do espírito e a música, não precisa ser nada exagerado. E realmente, e hoje eu acredito nisso, sim. E eu acho que realmente é importante, não só, né, no hino, mas na nossa vida pessoal, ser calmo, ter a paz. Isso vem do Senhor, né? Vem da, de Deus. Então, isso é importante, né? É claro que nós somos seres humanos, nós ficamos. Desculpa, A confiança que nós temos de que tudo vai dar bem, tudo vai dar certo. Claro, vai dar vamos certo. ter problemas, vamos ter, claro, fiquei quase 40 dias sem carro, andando a pé, andando de Uber, mas eu falei, gente, é uma consequência mínima daquilo que eu não precisei passar, não precisei ir para o hospital, não precisei nada, eu não tinha Não quebrou nada, nada? Não quebrou nada? nada, 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 não fiquei Então, roxa, não fiquei nada. isso é uma E depois, bênção, né? Uma Isso é benção. uma é, bênção. Estuvo protegida, sim, estuvo protegida por Dios. Isso foi uma proteção, É uma exatamente. das qualidades, né, de estar nesse evangelho, é a gente vê a mão do Senhor em tudo, né? E até nos momentos, né, que não são bons, né, ruins, mas a gente vê a mão do Senhor. Então, realmente é muito gratificante. E nós somos seres humanos, né? Então, muitas vezes a gente fica nervoso. Até, né, Jesus, ele ficou bravo quando foi no templo, as pessoas estavam, né, vendendo as coisas, ficou bravo.
Mas nós também, como humanos, ficamos bravos, às vezes, né, fazemos coisas, falamos ou alguma coisa, mas, né, todo momento nós aprendemos que nós, a voz mansa, ser, né, pacificadores, a gente sempre estar, né, nesse lado, né, do lado do Senhor, lado que a gente possa sempre ser pacificador e não deixar que as coisas ficam piores, né, que a gente possa ajudar as pessoas também. E também o presidente Wilson Nelson, ele tem uma citação que ele nos ensina, que ele fala assim, que o momento de silêncio é um momento sagrado, um momento que propiciará a revelação pessoal e instilará paz. Então, eu achei essa frase muito bonita, porque eu nunca pensei assim, um momento de silêncio é um momento sagrado, né? E ele vem, a gente muitas vezes a gente pode pensar que um momento de silêncio, um momento sem fazer nada, um momento parado, é um tempo perdido. Mas na verdade é importante, né, para nossa mente, tanto para a questão humana, saúde, mas a questão espiritual e com certeza isso vem de encontro, né, e trazer para o nosso para a gente poder também ter a nossa paz, né, poder sentir o espírito na parte também espiritual, mas também na parte de lazer, da nossa saúde também. É muito importante a gente ter um tempo de silêncio, um tempo nosso, né? E você acha que assim, se o Senhor, ele naquele tempo, né, de Elias, que falou sobre a voz mansa, né, falou com o Espírito falou, o Senhor falou com ele através dessa voz mansa e tal. E agora o presidente Nelson ensina a gente até hoje. Então isso realmente a gente faz parte do mundo, não só lá na Bíblia, no Velho Testamento, quando né, tinha os profetas antigos, mas hoje também os profetas modernos ensinam a gente que a gente precisa ter esse momento de quietude. E também, não somente a questão de silêncio, de falar, de quietude, mas quietude também de ações, né? De ações, de, de, do que a gente aprende, né? De estar, que eu já falei, de estar pacificando com as pessoas, com os amigos, de a gente sempre estar do lado bom, né? Do lado do tudo que for bom, nós estamos lá, porque nós conhecemos o Evangelho e isso a gente sabe que isso vem do Senhor. E alguém quer fazer algum comentário? Você queria dizer que tem vezes que no meio da noite, algumas vezes a gente levanta para ir ao banheiro ou algo, e Tá parece que tudo. vem um pensamento. E algumas vezes, quando vem esse pensamento, eu tenho um caderninho do lado na minha cama, né, na gavetinha, e eu pego e escrevo um pensamento que chegou naquele momento, porque pode ser algo que o Senhor tá me dizendo. E olha, gente, algumas vezes tem funcionado. Por quê? Porque naquele dia, naquele momento, está tudo silencioso, tranquilo, não tem nenhum ruído, não tem nada para. Então a mente está clara. E muitas vezes o Senhor pode se manifestar naquele momento. Naquele momento ele pode se manifestar. Em vez na hora que a gente está naquela correria, trabalho, isso, aquilo, no tráfico, mas naquele momento de silêncio ele pode se manifestar. Ou algumas vezes em casa, quando eu estou sozinha, fazendo algo, vem um pensamento de repente, vem e vai. Eu falei, por que esse pensamento? Por quê? Algumas vem o nome de uma pessoa. Parece que eu vejo, sinto o nome vejo o nome de uma pessoa. Ou que seja, sabe? O Senhor está falando algo para nós. Porque Ele nos usa como instrumentos nas mãos dele. É nesses momentos tranquilos. Mas se nós estamos sempre em momentos estressantes, né, de preocupação e só querer fazer as coisas, e não dar um momento de descanso, nós perdemos esses momentos sagrados. Aí que É, está o ponto. E Eso a vida passa, ¿puedo decir algo? sabe? Sí, Que mais? eso es intuición, cuando intuimos algo. No todas las personas lo tienen bien desarrollado, pero hay personas que lo tienen más desarrollado que otras, que intuyen las cosas. Saben, sin querer, pueden saber, o presienten sin intención. No es nada malo, me parece. Está bien enfocarlo como algo espiritual, me parece.
como a veces tenemos un presentimiento o la sensación de que hoy mejor no salgo, cosas así. Es el espíritu, pero también es la intuición y es como un don también, porque como dijo Alicia, a ella le pasa esas cosas, es como que ella tiene un séptimo sentido. Ujú. Es como un regalo de Dios. Recado de Deus. Ujú. Que hay que saberlo usar y verlo como algo positivo. ¿Qué pasó? Obrigada, Mary, por compartilhar. E agora eu queria fazer, como a gente já falou aqui, né, a Germana já falou sobre o rádio, né, mas a gente não tem como a gente não comparar, né, não usar esse exemplo do rádio e quando a gente fala em sintonia, né, em poder escutar, porque muitos de nós, né, já é da época do rádio que a gente tinha que mudar, precisava antes é, sintonizar, né, para poder escutar bem mesmo, tinha que estar certinho lá no pauzinho, certinho. Então, muitas vezes a gente precisa fazer isso, nós precisamos fazer isso para a gente poder escutar o Senhor. E eu gosto muito dessa comparação do rádio, porque acaba sendo quase a mesma coisa, né? Porque a gente precisa se alinhar, a gente precisa estar preparado para a gente poder ouvir, né? E, e muitas vezes a gente acha que não escuta, né? Que não consegue ter a resposta, mas a resposta está lá. E a gente que não está conseguindo ouvir, não está conseguindo decifrar, ou entender, ou sentir. E é isso que a gente precisa entender. E aqui, eu trouxe agora esse slide, é mais, assim, na questão de atitude, de ação e de recepção. O que eu quero dizer com isso? Porque, às vezes, tem uma diferença entre a gente fazer certas coisas e o que a gente vai receber. Então, por exemplo, eu transmito, eu falo com Deus e, na verdade, eu quero o quê? Eu quero ouvir a Deus. Mas, muitas vezes, a gente só cumpre a lista, né? Eu tenho uma lista para fazer, eu tenho que ler, orar, ir à igreja, ir ao templo, servir, mas a gente precisava, sim, nós fazemos isso, importante, mas pausar e para ponderar sobre o que cada coisa que nós fazemos e refletir, né? Sobre espiritualmente mesmo, isso, o que isso está trazendo para mim? Não é para a gente parar de fazer, mas o que traz de bom para a gente? Não fazer só como uma lista de check mark que nós estamos fazendo, porque quando nós ponderamos, refletimos, fazemos com o coração, gostamos de fazer, isso também é do Senhor. Então isso a gente pode abrir o nosso caminho para a gente poder receber as revelações e abrir o nosso coração para poder ouvir o Senhor. E também, muitas vezes, a gente tem um sentimento de sobrecarga e oração sem resposta. Mas por quê? Porque a gente precisa ter essa sensibilidade, né? Igual a Lígia falou, às vezes vem uma coisa... A Mary falou sobre intuição. Antigamente, né, quando eu não era muito próxima do Senhor, eu falava bastante intuição. Eu acredito na intuição, mas eu acredito que a intuição vem do Senhor, vem do Espírito Santo, né? Então, tem muitas pessoas que têm mais, pode estar mais aflorada, outras não, mas eu acredito muito também que a gente precisa trabalhar isso, para a gente poder também sentir essa intuição. Então, não basta a gente falar, né, orar, servir, ler, mas a gente precisa ouvir o Senhor também. E aqui nesse slide nós vamos falar sobre... E saber, Ana Cristina, discernir se você está escutando a voz do Senhor ou a voz do nosso eu interior ou até mesmo do nosso próprio inimigo, entendeu? Então, essa é uma coisa importante, porque, assim, temos que saber discernir. Por exemplo, quando a gente, nas antigas, ia sintonizar um rádio, quando entrava num outro hertz, ele já não ficava com o volume, como diz, com a voz nítida, né? Então, aí você identificou que não está na sintonia certa, né? Deixei um pouquinho mais para cima, um pouquinho hertz mais para baixo, para sintonizar. Então, assim, nós temos que estar
focado nisso para sabermos se nós estamos realmente na sintonia certa com Deus e recebendo as respostas que Ele nos dá correta, se a gente está dando ouvido o que Ele fala ou o que nós queremos escutar, né? Exatamente. Aí por isso que que nem agora eu vou falar assim, como que a gente pode promover isso? Como que a gente pode abrir o nosso coração para poder ouvir, né? Ouvir e poder entender se realmente é o do Senhor, né? E a gente falou sobre, né, falou assim, como promover a quietude, porque a gente já aprendeu com o Espírito que o Senhor ele fala com a gente quando no silêncio, quando nós estamos mais calmos, em paz. E nessa hora é mais fácil de nós escutarmos. E só que essa quietude, ela precisa ser construída pela gente. E isso a gente sempre está falando aqui, que a gente precisa orar para o Pai Celestial, e depois reservar alguns minutos para ouvir. E isso daqui eu achei bem interessante, porque tem até uma irmã que ela sempre presta o testemunho dela, e ela fala que ela aprendeu com a mãe dela, e sempre quando ela era criança, desde criança, eles oravam em família, e quando eles terminavam de orar, a mãe dela ficava lá, quietinha lá ainda. E ela ficava olhando, daí ela perguntou pra mãe dela por quê. Daí a mãe dela ensinou que, na verdade, ela esperava porque ela queria ainda ouvir a voz do Espírito. Então, realmente, eu achei, nossa, achei interessante. Ela falou, e quando eu peguei esse conteúdo para a gente poder estudar, eu lembrei porque ela falou, ó, nessa primeira parte, né, na oração. Depois a gente reserva uns minutos para a gente ouvir. É, e depois, e também ler as escrituras. E muitas vezes a gente fala assim, ler, tudo bem, nós lemos, mas também tem os estudos das escrituras, né? Então, se a gente conseguir ler, mas também estudar, ponderar o que é aquela escritura, trazer a escritura para a nossa vida agora, o que ela, naquele momento da sua vida, o que você está passando, o que ela pode responder da sua oração, responder sobre o que você está passando naquele momento. Então, a gente precisa ler e também estudar. Ir ao templo também, estar no lugar santo. Hermana, ¿puedo hablar algo? Claro. Ah, Solamente quería decir que también las experiencias de la vida cuentan, Claro que porque sí. podemos leer mucho, podemos saber muchísimo, pero sin experiencia no, no sem es experiência. mucho. La experiencia de la vida, de los años y de las cosas que hemos vivido también cuentan. No es todo Sim, leer, porque a veces leemos mucho, pero nuestro corazón está como frío. Tenemos mucho conocimiento, pero el conocimiento no nos da todo, hermana. Tenemos que tener experiencias de vida y eso con los años se logra. Por eso se dice que cuando uno más viejo se vuelve más sabio, ¿me entiende? sim, com mais maturidade, né, com experiências da vida. Sim, realmente, se só ler e também não colocar em prática, né? Mas as experiências eu acredito também que ajuda muito, né? Junto com a leitura, com os estudos, realmente ele traz traz um a mais para você poder aprender. Mas Uhum. para a gente poder também, né, tá aqui como a gente está falando, nós estamos falando na aula, para a gente poder ouvir a voz do Senhor, a gente precisa buscá-lo, né? E hoje a gente sabe que nós buscamos através das escrituras, da oração, de ir ao templo. E daí o último que eu ia falar é desconectar-se. Essa questão seria a parte da natureza mesmo, para a gente mesmo, para a gente parar um pouco, pensar, sabe, ter um tempo seu, fazer um exercício. Então, às vezes a gente precisa. Isso também é espiritual. Isso também é cuidar do nosso corpo, que é o templo do Senhor. Então, a gente precisa dessa calma, dessa paz. Então, me fez muito pensar sobre isso no momento quando eu fiz essa aula, eu falei, em que momento eu parei um pouco mesmo para poder, né, ficar em silêncio, em reverência, ou até mesmo, não somente a parte espiritual, mas de lazer também. Mas, e eu fiquei pensando, nossa, na parte espiritual, na reunião sacramental, nós temos reverência na hora do sacramento, né? Então, eu falei, nossa, parece só nesses momentos que eu consigo parar mesmo e pensar, né, em Jesus Cristo, no Senhor, tal, esse momento é para isso mesmo, né? Mas
E outros momentos, onde eu parei. Então, muitas vezes a gente precisa ponderar. E eu queria saber de vocês, se vocês lembram além da reunião sacramental, que eu acredito que a maioria, todos já, né, tem essa reverência, mas tem algum outro momento, tem alguma coisa que ajuda vocês a sentir paz? Vocês querem compartilhar? Então, o meu momento de quietude geralmente é admirando a natureza. Agora nós estamos na época aqui na minha rua que está florida todas as cerejeiras. Então, cada vez que eu passo na minha sala, que eu estou no meu quarto, que eu vou mexer, eu olho para ela e eu me desconecto. Sabe? É algo assim tão gostoso, porque eu fico assim, parecer até elevada nos meus pensamentos. Então, isso é muito bom. Uma outra coisa que eu faço para me desconectar é quando eu estou com meu neto. Ele tem 6 anos. Então, aqui tem muitas praças em Curitiba, passeio público. Então, quando a gente tá, às vezes ele tá dando pão para os peixes lá no passeio público. Ah, É tão lindo você ver aquilo, uma criança alimentando, não tem, né, os peixes ali pulando, mas eu consigo desconectar muito rápido assim desse meu mundo para um mundo assim até celestial assim, sabe? Porque é muito bom e assim parece-me que por mais que eu tenha qualquer tipo de problema, aquela parte, aquele minuto do meu dia, aquele segundo que eu estou dentro do carro, passo numa árvore de flamboyant e eu admiro, e eu agradeço ao Pai Celestial por eu ter olhos e ver, aquilo me ajuda tanto, sabe, a eu enfrentar o meu dia a dia. Eu tenho muita facilidade de desconectar-se desse mundo e conectar com a natureza. com a Isso eu natureza. sou muito grata. Legal. Tá, Alex. Oi, Luninha. Oi. Então, eu também tem algo assim que eu tenho desenvolvido, é quando eu acordar, eu não pegar no celular, deixar o celular ali, mesmo que alguém ligue, e aí eu reflito, faço minha oração e vou estudar a escritura. E aí é um momento que eu me desligo de tudo e me preparo para o dia. E eu sempre gosto de pedir a Deus que Ele fale comigo o que eu preciso melhorar, o que eu estou fazendo, que preciso parar de fazer, o que eu não estou fazendo, que eu preciso fazer. E nas escrituras ela traz muitas respostas. Eu registro no meu diário, né? E durante o dia refletir sobre aquele estudo, isso dirigindo, refletindo, conversando com o Pai Celestial, isso tem me conectado muito a Ele, né? E sentido o Espírito Santo cada vez mais forte. Isso é muito bom. Obrigada. Eu posso compartilhar um acontecimento hoje comigo, com vocês. É sentir o Espírito. Hoje eu estava num dia muito atribulado, muito angustiado, né? Meu cunhado passou muito mal lá no Brasil e eu não tinha resposta se ele estava bem ou não. Aí tive que ir ao mercado junto com a minha patroa fazer a despesa. Ela foi na farmácia e eu entrei. E com aquela agonia minha, eu vi uma borboleta bem pequena dentro do mercado. E eu olhei aquela borboleta e ela ia para lá e para cá, pequenininha, amarelinha. E eu falei para ela: se você vir perto de mim, eu te coloco para fora. E a borboleta veio perto de mim e eu a peguei e levei para fora. Soltei, fiquei olhando. Eu senti que era o Senhor falando comigo, me acalmando através daquela borboleta. E eu pude sentir calma depois daquele gesto pequeno. E eu sou apaixonada por borboletas. Eu tenho muita coisa de borboleta. A Marilda, nos meus aniversários, ela sempre está me presenteando com uma borboleta. Eu sou apaixonada por esse ser do Senhor. Então eu senti que era o Senhor me dando resposta hoje, colocar uma borboleta no meu caminho dentro do mercado.
pequenininha, e eu falar com ela e ela me ouvir vir para perto de mim. Então, só pode ser o Senhor me ouvindo e eu consegui ouvi-lo naquela agitação minha, eu pude senti-lo. É muito bonito. E essa aula hoje está genial demais. Muito, muito bela. É Obrigada. isso, irmãs. Nossa, Que testemunho linda, muito lindo, Que nossa. lindo. que É, linda Demais. experiência. Nossa, muito lindo. que Eu linda. também tenho uma experiência com borboleta, mas eu já contei aqui, mas outra vez eu conto. Que agora tá muito tarde. E, bom, gente, então tem no esse versículo no Salmos 46:10 fala: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, eu queria deixar um desafio dessa aula, né, de hoje, que é pra gente, né, eu também, principalmente eu, separar alguns minutinhos por dia para estar em quietude com o Senhor. Assim, mas mesmo que você, todo dia eu já leio escritura, já estudo, eu já faço algumas coisas, mas é separar para quietude mesmo, para você ficar ponderando alguns minutos, ou mesmo depois da sua oração diária, você parar e ficar quietinha, pensando no Senhor e separar esses minutinhos, que para que você possa ouvir o Espírito e confiar que ele vai guiar você. Tá? E que daí a gente vai ser mais sensível e a paz vai vir, a gente vai conseguir reconhecer o que é melhor da nossa vida. E que eu queria deixar essa aula e falar que o Senhor ele fala com a gente e que só que a gente precisa estar com o coração aberto e estar com o barulho, né, a buia que está dentro de nós temos que diminuí-la para poder ouvir e o Espírito Santo deixar que nós possamos entender a resposta dele. Essa é a aula que eu deixo com muito carinho para vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amén. Amén. Ana, eu tenho essa frase aqui no meu espelho: aquietai-vos, saber que eu sou Deus, está no meu espelho. Ai, que legal. Eu ganhei até da Leia, né? Então você vai tirando assim a frase, vai colocando assim, tá bem no meu quarto. Linda. Oi, Luninha. Eu Tudo bem? Tudo bem, Luninha? Bem, bem. minha gente, realmente agradecemos a aula da nossa querida Ana. Ela estava com a garganta bem irritada, inflamada, mas ela deu a aula e deu uma aula, uma super aula, com voz, e sem tossir, Ah, né? Foi o poder da fé, verdade. o poder da fé. Não agradecemos por esta linda aula. Realmente foi uma aula, como falou aqui a Silvana, espetacular, extraordinária. E, e realmente nos faz pensar, analisar o quão importante é a gente dar um break, como falam os americanos. Né, Belina? Break, we need a break, right? Parar e pensar. Yeah, parar e pensar. Como é que eu posso receber mais revelação do Senhor? Como é que eu posso realmente estar mais em sintonia com o Espírito? Como é que eu posso crescer espiritualmente? Como é que eu posso receber revelações pessoais? Como é que eu posso solucionar meus problemas? E etc. Tem muitas perguntas, né? É só através disso. É a disciplina, realmente é a disciplina espiritual. Como também você falou, Luna, que de manhã a primeira coisa que você faz é ler as escrituras, fazer oração, não pegar o celular. Então, isso é uma ajuda muito grande, realmente. Nos tira da tentação de pegar isso para ver o que está acontecendo. Em vez da gente primeiro conversar com o Senhor e depois é o resto. Mas vem os desafios. Na hora que eu peguei a escritura, o telefone começou a tocar. Aí eu falei, botei no silencioso, falei, não vou, não vou. Depois, primeiro Deus, depois eu tento. Exatamente. É isso aí. É o que nós temos que fazer. Obrigada, Ana. Obrigada por nos ajudar e realmente fortificar nesta noite, para que possamos seguir a semana, né? Como a gente sempre fala, next, próximo, temos que estar preparadas para o próximo Con capítulo. con nuestras lámparas de aceite.